Olá, pessoal, muito bom dia. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, sou o professor Anselmo, vamos continuar com uma aula de isomeria e agora nós vamos ver isomeria óptica. Primeiro, vamos só recapitular o que é isomeria para facilitar o entendimento da isomeria óptica, que é a nossa última isomeria. Eu tinha falado para você da isomeria plana e da isomeria espacial. Isomeria plana é quando você conseguiria observar a diferença entre dois ou mais componentes apenas na sua estrutura, desde que eles tivessem obrigatoriamente a mesma forma molecular. Quando você tem dois ou mais compostos com a mesma forma molecular, se eles pertencerem a funções diferentes, é isomeria de função, cadeias diferentes, é isomeria de cadeia, que eram casos de isomerias planas, que é aquela isomeria que você consegue observar num papel, num quadro, você consegue perceber a diferença entre eles. Era isomeria plana. Outro tipo de isomeria que a gente tinha, que também era igualmente importante, é chamada de isomeria espacial. A isomeria espacial, ela é dividida em isomeria geométrica e isomeria óptica. A isomeria geométrica é a isomeria cis-trans. A isomeria óptica, ela é formada por dois isômeros que nós vamos observar aqui agora, que são compostos que têm a mesma forma molecular, mas que apresentam características ópticas diferentes. Vou te mostrar aqui hoje na nossa aula de número 40. Bom, então nós temos a isomeria plana e a isomeria espacial. A isomeria plana também é chamada de isomeria constitucional. Cuidado com a prova do PAS 3, cuidado com a prova do Enem. Se ele perguntar para você qual tipo de isomeria constitucional que existe entre os compostos, aí ele está te perguntando qual tipo de isomeria plana. Pode ser isomeria de função, cadeia, posição, compensação, tautomeria. Quando for isomeria espacial, nós temos a geométrica e nós temos a isomeria óptica. A isomeria espacial é também chamada estereoisomeria. Então, quais são os estereoisômeros que você pode ter? Aí você pode ter o cis-trans, pela isomeria geométrica, e o destrógeno e o levógeno, pela isomeria óptica. Isomeria óptica não é difícil, não é complicado, e eu espero que você entenda legal o que a gente vai falar aqui agora pela isomeria óptica. Eu queria o seguinte: qualquer dúvida que você tiver, anota no chat, nós estamos agora online com você. Eu estou pessoalmente ali só esperando você digitar alguma dúvida para eu poder passar a resposta para você. Tranquilo? Então vamos lá. O que é, turma? A isomeria óptica. Toda vez que você fala de óptica, está associada à luz, né? Então, o que é a isomeria óptica? A isomeria óptica, ela está associada à capacidade que alguns compostos têm, alguns compostos apresentam, de interagir com a luz polarizada desviando a sua trajetória. Então, quando a luz ela chega até a gente, ela vem se propagando em infinitos planos. Então, sempre quando você tem a luz, pode ser a luz natural, a luz artificial, ela se propaga em infinitos planos nas suas ondas eletromagnéticas. Existe um aparelho que é chamado de polarizador. O polarizador é capaz de anular todos os planos de propagação da luz e deixar a luz se propagando em apenas um único plano. Então, você tem um aparelho, que é um polarizador, que é um polarímetro. Quando você incide a luz sobre ele, a luz entra nesse polarizador, o polarizador anula todos os planos de propagação da luz e faz a luz se propagar num único plano. Essa luz que vai se propagar em um único plano, você vai chamar de luz polarizada. Essa luz polarizada, quando ela incidir sobre um composto orgânico, sobre uma solução de um composto orgânico, esse composto orgânico ele tem a capacidade de interagir com a luz. Quando ele interagir com a luz, ele pode desviar o plano de propagação dessa luz para a direita ou para a esquerda. Se você observar que a luz, ao incidir uma solução de um composto orgânico, sofreu desvio para a direita ou para a esquerda, esse seu composto ele é opticamente ativo. Caso a luz não sofra desvio em sua trajetória, é porque esse composto ele é opticamente inativo. Então, a luz ela pode sofrer um desvio em seu plano toda vez que esse composto for opticamente ativo. Se esse composto é opticamente ativo e ele é capaz de desviar o plano da luz polarizada para a direita, então você tem um isômero óptico que é chamado de destrógeno. Ele desvia o plano da luz polarizada para a direita. Aquele isômero que vai desviar o plano da luz polarizada para a esquerda, nós vamos chamar de levógeno. Então, a luz polarizada, ela se propaga num único plano. Assim que ela incidir, ela encontrar um composto orgânico, se ela sofrer desvio em sua trajetória, esse composto orgânico é opticamente ativo, tá?
E aí, se ele é opticamente ativo, é porque, obrigatoriamente, ele tem dentro da sua estrutura pelo menos um carbono assimétrico. Então, sempre quando você pegar um composto orgânico, esse composto orgânico ele vai ser opticamente ativo, ele terá capacidade de desviar o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda, se ele apresentar pelo menos um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? É aquele carbono que não tem simetria. Por que ele não tem simetria? Porque é aquele carbono que aparece preso a 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono que faz 4 ligações com 4 ligantes diferentes, nós vamos chamá-lo de carbono parafínico. O carbono saturado, quando ele estiver preso a 4 ligantes, esses 4 ligantes devem obrigatoriamente ser diferentes. O ligante A tem que ser diferente do ligante B, que é diferente do ligante C, que é diferente do ligante D. Esse carbono que está com 4 ligantes diferentes, nós vamos assinalá-lo com um asterisco. Esse carbono nosso aqui, ó, com 4 ligantes diferentes, nós vamos chamá-lo de carbono assimétrico. Então, ele será um carbono assimétrico toda vez que ele estiver preso aos 4 ligantes e os 4 ligantes são diferentes. Eu vou pedir um cuidado para você, Tom, pelo seguinte: quando você for identificar os 4 ligantes que estão presos a esse carbono, nunca olhe apenas para o primeiro átomo imediatamente preso ao carbono, não. Você tem que olhar toda a cadeia que estiver aqui à direita, toda a sua cadeia que estiver à esquerda, toda a cadeia que está para cima, toda a cadeia que está para baixo. Então, você não vai olhar apenas o primeiro átomo imediatamente preso a ele, não. Você vai ter que olhar toda a estrutura de cadeia carbônica para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, todo. Você não olha apenas o único ligante, não. O primeiro ligante, não. Você tem que olhar toda a cadeia para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, tá bom? Aí, se esse carbono estiver preso aos 4 ligantes que são diferentes, esse carbono é assimétrico. Basta o seu composto apresentar um carbono assimétrico para que esse seu composto seja opticamente ativo. Ou seja, quando você incidir uma luz polarizada sobre ele, ele vai ter a capacidade de desviar o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda, mostrando que ele é opticamente ativo. Na verdade, turma, toda molécula, como ela é dotada de elétrons, e os elétrons são fontes de energia, todos os elétrons têm comportamento de partícula, comportamento de onda, toda molécula tem a capacidade de interagir com a luz. Todas elas interagem com a luz. Mas aquele composto que tem carbonos assimétricos, como o carbono está preso a 4 ligantes que são diferentes, esses ligantes apresentam elétrons em situações energéticas diferentes. Esses elétrons diferentes absorverão e liberarão quantidades diferentes de energia, fazendo com que a luz sofra desvio em sua trajetória. Se os ligantes não são diferentes, os ligantes são iguais, na verdade, então todos eles apresentarão composições atômicas iguais, composições eletrônicas iguais, teremos uma compensação energética, eletrônica, luminosa, e não vai ter mais desvio do plano da luz polarizada. Tranquilo? Então, para que o seu composto seja opticamente ativo, você tem que ter os 4 ligantes presos a um carbono diferente. Esse carbono é assimétrico. Basta você ter um carbono assimétrico para que a sua molécula seja uma molécula opticamente ativa, tá? Então, se ela tiver um carbono assimétrico, esse seu composto, na natureza, vai existir na forma de 2 isômeros, o destrógeno e o levógeno. Destrógeno é o que tem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada para a direita. Levógeno é o que tem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada para a esquerda. Então, assim como na isomeria geométrica você tem o cis e o trans, na isomeria óptica você tem o destrógeno e tem o levógeno. Vou abrir um parênteses para te falar uma coisa importante. No olho, quando você desenha, você sabe qual que é o cis e qual que é o trans. Aí você lembra que o cis é aquele isômero que tem um par de ligantes iguais no mesmo plano. O trans, você tem um par de ligantes iguais em planos opostos. Então, se alguém desenhar um composto cis e trans no olho, você fala, esse aqui é o cis, esse aqui é o trans. Destrógeno e levógeno, você não consegue saber. No olho, você não sabe quem é o destrógeno e quem é o levógeno. Aí, a identificação do destrógeno e o levógeno, obrigatoriamente, exclusivamente, são dados laboratoriais. Apenas no laboratório é que eu vou saber qual que é o destrógeno e qual que é o levógeno. No olho, ninguém sabe, tá? Então, quando você olhar para a estrutura do destrógeno e a estrutura do levógeno, você vai perceber que as duas imagens, elas são muito parecidas, elas são quase que idênticas. Então, no olho, você não consegue saber quem é o destrógeno e quem é o levógeno. Apenas no laboratório. São só dados experimentais para informar para você, tudo bem? Uma coisa que é certo é que o destrógeno e o levógeno, esses 2 isômeros,
eles não são sobreponíveis. Se você pegar um destrógeno e o levógeno, você não consegue fazer a sobreposição, ou seja, os átomos deles não conseguem se sobrepor. A mesma coisa da sua mão. Se você pegar a sua mão direita e colocar na frente do espelho, projeta a mão esquerda. Se eu colocar minha mão esquerda na frente do espelho, projeta a direita. Então, você tem duas imagens que são muito parecidas, mas as duas mãos não são sobreponíveis. Ó. Como você não tem sobreposição das duas mãos, é a mesma coisa que acontece num composto orgânico que tem carbono assimétrico. Se o composto tiver pelo menos um carbono assimétrico, esse é o composto na natureza, ele vai existir na forma de destrógeno e levógeno. Esses dois isômeros, você não consegue no olho saber qual que é qual. A única certeza que você tem é que um vai desviar para a direita, o outro vai desviar o plano da luz polarizada para a esquerda, e você não consegue fazer a sobreposição dessas duas imagens. Ou seja, os átomos não estão exatamente nas mesmas posições para que você pudesse fazer a sobreposição. Tudo bem? A mesma ideia que você tem da mão, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Olha só o primeiro exemplo. Ó, vamos imaginar que aparece para você no vestibular o propano. Se você pegar o propano, ele tem 3 átomos de carbono e tem 8 hidrogênios. Repara que se você pegar esse carbono, ele está com 3 hidrogênios que são iguais. Então, esse carbono não é assimétrico. Esse carbono, ele está com 2 hidrogênios que são iguais. Esse carbono à esquerda tem um CH3, à direita tem um CH3. Esse carbono não é assimétrico. Esse carbono aqui, ó, ele está preso a 3 hidrogênios e está preso ao etil. Então, esse carbono aqui, como ele está com 3 hidrogênios, ele não é carbono assimétrico. Ou seja, o propano não tem carbono assimétrico. Isso quer dizer que se o plano da luz polarizada atravessar o propano, ele vai absorver essa luz, mas, no entanto, não vai haver desvio na trajetória do plano da luz polarizada, porque o propano não apresenta nenhum carbono assimétrico. Não havendo carbono assimétrico, o composto não é opticamente ativo. Tudo bem? Outro. Vamos pegar o ácido 2-hidroxipropanoico. Mesma coisa que ácido lático. Nome comercial, ácido lático, nome usual. Oficialmente, 2-hidroxipropanoico. Ou seja, é um composto que tem 3 átomos de carbonos, é um ácido carboxílico, sendo que no carbono 2 você tem uma hidroxila. Olha a estrutura dele aqui, ó. Então, nós temos ácido carboxílico propanoico, tem 3 átomos de carbonos. Aqui tem uma carboxila, aqui o CH3, e a hidroxila aqui, ó, está no carbono 2. Então, eu tenho a carboxila no carbono 1, a hidroxila no carbono 2. Repara que esse carbono aqui, turma, ó, esse carbono que eu estou marcando aqui, que eu estou girando, esse carbono está com 4 ligantes diferentes. Ele está preso à hidroxila, está preso à carboxila, está presa ao hidrogênio e está preso ao CH3. Aí, como esse carbono aqui está com 4 ligantes diferentes, esse carbono ele é assimétrico. Basta você ter um carbono assimétrico para que esse composto aqui consiga desviar o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Se desviar para a direita, é o destrógeno. Se desviar para a esquerda, é o levógeno. Então, olha só, nós temos aqui 2 estruturas, as 2 possíveis estruturas para esse composto. Então, aqui você tem, ó, a hidroxila, a carboxila, o metil e o hidrogênio. Se você colocar um desses 2 isômeros na frente do espelho, ele projeta o outro. Então, um é sempre imagem especular do outro. Então, se o composto tem um carbono assimétrico, na natureza, ele existe na forma de 2 isômeros, o destrógeno e o levógeno, sendo que ambos são imagens especulares, igual à sua mão, tá? Iguais às suas mãos. Aí, um é imagem especular do outro, mas as 2 imagens não são sobreponíveis. A mesma coisa, essas 2 imagens que você vê, elas não se sobrepõem. Então, é por isso que o pessoal fala que a molécula é uma molécula quiral. Quiral vem de quiros, em grego significa mão. Então, assim como uma mão pode ser projetada outra, é a imagem especular da outra, o destrógeno é a imagem especular do levógeno e vice-versa. Quando que os 2 são imagens especulares? Toda vez que eles tiverem pelo menos um carbono assimétrico. Então, o destrógeno e o levógeno, do mesmo composto, sempre são imagens especulares. Qual que é o destrógeno, qual que é o levógeno? A gente não sabe no olho, tem que ter dados experimentais. Então, pelo slide, já foi afirmado para você, ó, que o da esquerda é o destrógeno do ácido lático, o da direita é o destrógeno, é o levógeno do ácido lático. Então, já foi dado para você que é o destrógeno e o levógeno. No olho, você não consegue perceber. O máximo que você pode chegar é na ideia de que se o composto tem um carbono assimétrico, pelo menos, na natureza, ele existe na forma dos 2 isômeros, o destrógeno e o levógeno, que são imagens especulares.
Então, o que você tem é exatamente isso. Um projeta o outro, assim como a sua mão. No entanto, não são imagens especulares, assim como as suas mãos não são especulares. Como você está trabalhando com mão, é aquilo que eu te falei de molécula quiral. A molécula é quiral porque uma é imagem especular da outra, como a sua mão. Alguns vestibulares perguntam para você assim, quantos carbonos quirais tem a molécula? Quando ele te perguntar quantos carbonos quirais, ele está te perguntando quantos carbonos assimétricos a molécula tem. No entanto, turma, quimicamente falando, não é legal você chamar de carbono quiral, porque quem é quiral é a molécula. A molécula é quiral. Mas se o vestibular perguntar quantos carbonos quirais você tem nesse composto? Ele está te perguntando quantos carbonos assimétricos tem no composto, tudo bem? Aí se ele perguntar carbono quiral, você vai falar o carbono quiral é o carbono assimétrico para ele. Terceiro exemplo, butan-2-ol. O que é o butan-2-ol? É um álcool que tem hidroxila no carbono 2 e a cadeia tem 4 carbonos. But, 4 carbonos. Butan-2-ol, hidroxila está no carbono 2. Bom, aí vamos desenhar esse composto. Se você desenhar, é uma cadeia que tem 4 átomos de carbonos, sendo que a hidroxila está no carbono 2. Observa aqui, ó. Esse carbono está preso a 3 hidrogênios, que são iguais. Esse carbono, por sua vez, está preso à hidroxila, está preso ao hidrogênio. À esquerda tem CH3, à direita tem CH2, CH3. Olha só, aqui, ó, à direita desse carbono nós temos 2, à esquerda só tem 1. Então, esse ligante da esquerda é diferente desse ligante da direita. Isso quer dizer que esse carbono aqui, ó, está preso a 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono aqui, ó, ele é um carbono assimétrico. Então, nós temos um carbono assimétrico nessa molécula. Se essa molécula tem um carbono assimétrico, quer dizer que essa molécula também é opticamente ativa. Ela é capaz de desviar o plano da luz polarizada. Então, na natureza, assim como aquele exemplo que eu te dei anteriormente, o butan-2-ol, ele vai aparecer na natureza na forma de 2 isômeros, o destrógeno e o levógeno. Se eu colocar um na frente do espelho, projeto o outro. Toda vez, turma, que um isômero óptico for imagem especular do outro, ou seja, o destrógeno e o levógeno do mesmo composto, se esses dois eles são imagens especulares, eles são chamados de enantiômeros. Então, quem são os enantiômeros? São aqueles isômeros cujas imagens são especulares. Ou seja, se você tiver um composto que tem pelo menos um carbono assimétrico, ele é opticamente ativo. Na natureza, ele vai existir na forma de destrógeno e levógeno. O destrógeno e o levógeno sempre são opticamente ativos e um é sempre imagem especular do outro. Quando eles forem imagens especulares, eles são chamados de enantiômeros. Caso você coloque 2 compostos opticamente ativos na frente do espelho, mas se eles forem de funções, se forem compostos distintos, totalmente diferentes, funções diferentes, cadeias diferentes, mas são opticamente ativos, se um não é imagem do outro, eles são chamados de diástereoisômeros. Então, guarda essas duas expressões, que elas são muito cobradas no vestibular. Tanto no MB quanto no Enem. Faz 3, cai muito bem. Enantiômeros são imagens especulares. Diastereoisômeros são isômeros cujas imagens não são especulares. Tudo bem? Então, por exemplo, eu coloquei aquele ácido lático lá atrás e botei esse butan-2-ol. Se você pegar o destrógeno do butan-2-ol e colocar na frente do espelho, não vai projetar o ácido lático. Então, se um não é imagem especular do outro, quer dizer que os dois são diástereoisômeros. Então, o destrógeno e o levógeno só são enantiômeros quando eles são do mesmo composto. Se forem de compostos diferentes, o destrógeno de um não vai projetar o outro. Então, quer dizer que eles serão diástereoisômeros. Tranquilo? É bom lembrar, turma, que esses dois compostos, eles são quimicamente completamente distintos. Então, quando você trabalha com o destrógeno e o levógeno, são 2 compostos orgânicos com propriedades químicas completamente distintas. O que quer dizer isso? Eles reagem diferentes, eles têm assimilações no organismo de maneiras diferentes, eles não são a mesma coisa. Embora, fisicamente, eles são idênticos em quase todas as suas propriedades. Densidade, polaridade, solução, solubilidade em água. Então, eles têm densidade, as propriedades físicas, ponto de fusão e ebulição são muito parecidas. A única diferença física entre eles é na capacidade do desvio do plano da luz polarizada. Então, quimicamente, são sempre distintos. Fisicamente, as suas propriedades físicas são todas praticamente idênticas, a não ser a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Tudo bem? Outro composto ali, ó. Vamos pegar o 2-clorobutano. 2-clorobutano é um composto que tem 4 átomos de carbonos e o cloro está no carbono de número 2. Repara que esse carbono aqui, ó, ele é assimétrico. Então, como esse composto tem um carbono assimétrico,
ele é um composto opticamente ativo. Na natureza, ele também vai existir na forma de destrógeno e levógeno. Agora, eu vou pegar o 3-cloro-butan-2-ol. Olha que bacana esse composto aqui. Então, ó, esse carbono aqui, CH3, esse carbono aqui está com 3 ligandes iguais, então ele não é um carbono assimétrico. Esse carbono aqui está preso ao cloro, está preso ao CH3, está preso ao hidrogênio e está preso a tudo isso aqui, ó, à direita. Então, esse carbono aqui é assimétrico. Esse carbono aqui também é assimétrico, porque está preso a hidroxila, está preso ao hidrogênio, está preso ao CH3, está preso isso aqui tudo. Então, nós temos nesse composto 2 carbonos assimétricos. Se esses 2 carbonos aqui são assimétricos, quer dizer que esse composto também é opticamente ativo. Porque para ser opticamente ativo, ele tem que apresentar pelo menos um carbono assimétrico. Se você tiver 10 carbonos assimétricos, ele é opticamente ativo, tá? Aí eu fiquei falando para você assim, se o seu composto tiver pelo menos um carbono assimétrico, ele existe na forma de 2 isômeros, o destrógeno e o levógeno. E se ele tiver mais de um carbono assimétrico, ele vai existir na forma de mais de um destrógeno e mais de um levógeno. Quantos isômeros opticamente ativos cada composto orgânico é capaz de fornecer para você? O número de isômeros opticamente ativos, ou seja, o número de destrógenos e levógenos que a molécula é capaz de me dar, é dado por essa fórmula facílima. N, que é o número de isômeros, N é igual a 2 elevado ao número de carbonos assimétricos. Esse carbono com asterisco é o número de carbonos assimétricos que a sua molécula tem. Então, por exemplo, se o composto tiver um carbono assimétrico, 2 elevado a 1, 2. Então, um é o destrógeno, o outro é o levógeno. Se o seu composto tiver 2 carbonos assimétricos, 2 elevado a 2, 4. Então, nós temos 4 isômeros opticamente ativos, 2 destrógenos e 2 levógenos. Sempre que você fizer essa conta, 2 é elevado ao número de carbonos assimétricos. O número de isômeros opticamente ativos que você tiver é sempre dividido por 2 em destrógenos em levógenos. Então, se você tiver 20 não, vamos colocar aí que você tenha 32 isômeros opticamente ativos. 16 serão destrógenos, 16 serão levógenos, tá? Então, por exemplo, agora mesmo eu coloquei do butan-2-ol para você, que só tinha um carbono assimétrico. Se ele tem um carbono assimétrico, 2 elevado a 1 vai dar quanto? 2. Então, existem do butan-2-ol na natureza 2 isômeros opticamente ativos. Um destrógeno, um levógeno. Quando eu te mostrei o 2-cloro-butano lá atrás, nós achamos também um carbono assimétrico. Como ele tem um carbono assimétrico, mesma coisa. 2 elevado a 1, 2. Isso quer dizer que você tem 2 isômeros opticamente ativos, um destrógeno e um levógeno. Quando eu te mostrei o 3-cloro-butan-2-ol lá atrás, nós vimos que ele tinha 2 carbonos assimétricos. Se ele tem 2 carbonos assimétricos, 2 ao quadrado, 4. Então, ele tem 4 isômeros opticamente ativos, 2 destrógenos e 2 levógenos, tá? Bom, também, se tiver alguma dúvida, põe no chat, que eu estou online aqui agora, vou poder tirar suas dúvidas. Agora, tu imagina assim, ó, se você colocar no aparelho, lá no laboratório, um destrógeno, ele vai dizer ao plano da luz polarizada para a direita. Se você colocar um levógeno, ele vai dizer ao plano da luz polarizada para a esquerda. Obviamente que um é opticamente ativo, o outro também. Agora, se você misturar as concentrações iguais desses 2 isômeros, se eu fizer uma mistura de soluções de mesma concentração de destrógeno e levógeno, o que vai acontecer? O destrógeno vai querer desviar o plano da luz polarizada para a direita. O levógeno vai querer desviar o plano da luz polarizada para a esquerda. Como os dois estão com a mesma concentração, as duas soluções têm a mesma concentração, você vai chamar de concentrações equimolares. O que vai acontecer? Quando você fizer essa mistura de substâncias antagônicas, uma que quer desviar para a direita, outra quer desviar para a esquerda, o que vai acontecer? A luz não vai sofrer desvio. Por que não vai sofrer desvio? Porque você vai ter uma compensação dentro do sistema. O destrógeno anulando o efeito do levógeno e vice-versa. Essa sua mistura, ela se tornou opticamente inativa. Toda mistura opticamente inativa, nós vamos chamar de mistura racêmica ou racemato. Então, o que é a mistura racêmica? É uma mistura opticamente inativa, formada por soluções de concentrações iguais de destrógeno e levógeno. Como é que você vai fazer para calcular o número de misturas racêmicas que o seu sistema vai te dar, que a sua molécula vai te dar? Você sabe que o número de isômeros opticamente ativos é 2 elevado ao número de carbonos assimétricos. Se eu quiser saber o número de misturas racêmicas, é só você pegar a metade desse valor. Porque, olha só, se você tiver um destrógeno e um levógeno, você está misturando 2 isômeros. Aí, um destrógeno com levógeno vai te dar uma mistura racêmica. 2 destrógenos com 2 levógenos, você vai ter 2 misturas racêmicas. Então, se você tiver um destrógeno e um levógeno, você está tendo 2 isômeros.
aí você vai ter um destrógeno, um levógeno, 2 isômeros, mas eu tenho uma mistura racêmica. 2 destrógenos e 2 levógenos, eu tenho 4 isômeros. Eu vou ter 2 misturas racêmicas. Então, uma mistura é formada por 2 isômeros, destrógeno e levógeno. Então, se eu tiver 32 isômeros, 16 destrógenos, 16 levógenos, eu vou ter 16 misturas racêmicas. Então, o número de misturas racêmicas é sempre a metade do número total de isômeros que você tem. Porque desse número total, a metade é de estrógeno, a metade é de levógeno. E aí eu vou ter mistura racêmica sendo a metade do número total de isômeros que você tem. E se o composto tiver cadeia fechada? Um composto de cadeia fechada também pode ter isomeria óptica, desde que você tenha um carbono no ciclo, você tenha pelo menos algum carbono preso a 4 ligantes diferentes, mesma coisa. Só que aí você vai ter que contar também o carbono do ciclo, né? Por exemplo, olha só esse carbono 1 aqui, ó. Esse carbono 1 está preso à hidroxila, está preso ao hidrogênio, está preso a esse carbono número 3 e está preso a esse carbono com CH3. Então, repara que esse carbono 1 está com 4 ligantes diferentes. Ó, esse carbono com os 2 hidrogênios aqui são diferentes desse carbono com esses hidrogênios. Esse carbono está preso a hidroxila e hidrogênio. Então, esse carbono 1, ele é um carbono assimétrico. Esse carbono 2 também é assimétrico. Repara que ele tem os ligantes CH3, diferente de hidrogênio. Aqui é CH2, aqui é COH e H. Então, isso quer dizer que o carbono 1 e o carbono 2, os dois são carbonos assimétricos. Esse meu composto aqui, ó, de cadeia fechada, ele tem 2 carbonos assimétricos. Aí o carbono 3 não é assimétrico. Por que o carbono 3 não é assimétrico? Porque ele está preso a 2 hidrogênios que são iguais. Então, os 2 hidrogênios aqui são iguais, o carbono 3 não é assimétrico. No entanto, os carbonos 1 e 2 são assimétricos. Isso quer dizer que nós temos 2 carbonos assimétricos. Se nós temos 2 carbonos assimétricos, quantos isômeros opticamente ativos nós teremos? 2 elevado a n, ou seja, 2 ao quadrado, 4. Nós teremos 4 isômeros opticamente ativos. Desses 4 isômeros opticamente ativos, 2 serão destrógenos e 2 serão levógenos, né? Então, 2 são destrógenos e 2 são levógenos. Se nós temos 2 carbonos assimétricos, você tem 4 isômeros, 2 destrógenos, 2 levógenos. Se eu misturar 2 destrógenos com 2 levógenos, eu vou ter, então, 2 misturas racêmicas. Então, o número de misturas opticamente inativas que você tem, o número de misturas racêmicas, seria iguais a 2, tá bom? Então, nós temos 2 misturas racêmicas. Bom, aí eu vou colocar um quadro comparativo, turma, só para você poder lembrar do seguinte. Quando você tiver aqui, ó, os tipos de isomerias, a isomeria plana, aí os compostos que apresentam isomeria plana, eles são quimicamente e fisicamente diferentes. Os compostos que têm isomeria geométrica cis-trans, eles são quimicamente e fisicamente diferentes. Os compostos que apresentam isomeria óptica, os isômeros ópticos que eu estou falando, os isômeros ópticos, o destrógeno e o levógeno, eles são quimicamente diferentes, mas eles são fisicamente iguais. Eles só se diferem na propriedade física, que é desviar o plano da luz polarizada para a direita e para a esquerda. Tranquilo? A gente se vê na próxima aula, que a próxima aula agora é só exercício. Aí, espero que você tenha entendido, espero que você tenha colocado no chat as suas dúvidas para a gente poder tirar, e a gente vai se encontrar na próxima vez. Tá bom, galera? Um abração para vocês, tudo de bom. Tchau.